E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Crossover. Muito bom ter você aqui comigo. Crossover é uma palavra em inglês que tem diversos significados, mas um dos significados que mais chamou a atenção da gente quando eu estava montando esse podcast é o significado da travessia. Quando você quer atravessar de um lugar para o outro, você faz um crossover. Nesse podcast, eu estou fazendo uma travessia do conhecimento, a jornada do conhecimento. Aqui eu vou em busca das coisas que eu quero aprender. E às vezes você vai encontrar algumas entrevistas, às vezes você vai encontrar o Pedro tentando articular alguns pensamentos. Enfim, a minha promessa é dar o melhor que eu tiver para você quando eu tentar articular isso que eu aprendi. É pôr para fora aquilo que eu aprendi. Chega de enrolação, rola a vinheta, bora pro episódio. Religião mata. Religião é uma... Põe o blip aí. Você já ouviu isso alguma vez? Com certeza você já deve ter ouvido isso. É muito comum no nosso meio a gente falar que religião é ruim, né? Que religião mata, que a letra mata. A gente usa até versículos bíblicos para poder justificar essa afirmação. Quando, na verdade, pelo menos eu acredito que a maioria das pessoas não sabe o que está falando. A palavra religião, por exemplo, da onde ela vem, a origem dela, significa religar. Religião é o exercício da espiritualidade. É quando a gente consegue se reconectar com Deus. Religião significa isso, é Deus se reconectando de novo com o homem. E eu queria usar esse episódio para falar de algo que aconteceu comigo ao longo da minha história e eu fiquei perdido. Acredito que hoje eu teria uma outra resposta, né? Mas isso tem tudo a ver com a diferença de religião para espiritualidade. Se a gente fosse fazer uma diferença, né? Eu estava numa situação onde eu tive que aconselhar alguém num luto trágico, né? A pessoa perdeu uma criança, né? Perdeu um filho. E, cara, eu nunca perdi um filho, eu acredito que seja a pior dor de todas da face da terra. Amputa um membro do meu corpo, mas não tira um filho meu. Eu não sei como me sentir. Confesso para você que é um negócio assim que nem passa pela minha cabeça. A ordem natural das coisas é que o pai e a mãe morram antes dos filhos, né? Mas, enfim... A pessoa estava passando por isso. E aí, naquele momento, eu, com a pouquíssima sabedoria que eu tinha, né, naquela época, eu nem aconselhei. Eu só cheguei lá e falei que eu sentia muito. E, enfim, é muito trágico, muito trágico. Mas eu não quero que isso seja um episódio assim, down para você. Eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer com isso. O que você diz para uma pessoa que acabou de perder um filho, né? Acabou de perder uma filha, principalmente novo, né? A vida interrompida. Porque o ciclo natural das coisas não é esse. O que você diz para uma pessoa dessa? Você diz nada a não ser sinto muito. É isso que você deve dizer. Sinto muito. Não tem justificativa. Esse negócio de Deus sabe, Deus está no controle, Deus não dá peso maior do que você consiga carregar. Eu conheço pessoas que perderam filhos, cara, e nunca mais foram as mesmas. Então, essas frases clichês, elas não respondem essas perguntas, não. Eu gosto de dizer que a gente recebe uma fé enquanto criança e aí a gente quer responder pergunta de adulto com fé infantil. Não dá. Então, o que você diz para uma pessoa que perdeu um filho? Cara, sinto muito, eu não sei o que você está passando, eu estou aqui para chorar contigo. É isso que você diz. E qualquer pessoa que tem uma resposta sistemática, teológica para uma situação dessa, cara, no máximo, uma pessoa bem intencionada, mas não funciona. Uma pessoa que tenta responder com uma resposta pronta não sabe o que está falando. E só vai machucar mais. E aí, cara, depois de muito tempo eu percebi, um chefe meu, há um tempo atrás, ele me mostrou um versículo que está em 2 Coríntios capítulo 1 ou capítulo 2, agora não me lembro exatamente. E ele me mostrou assim, em inglês a expressão era so that, né? E aí o resumo, né, de 2 Coríntios capítulo 1 ou 2, agora você pode procurar depois, é o seguinte: nós passamos por essas tribulações para que possamos confortar os outros que passam por essas tribulações. Então, eu espero que você nunca tenha perdido um filho, nem venha a perder um filho, né? Mas se você é uma dessas pessoas, né, que passou por uma trágica situação dessa, a única palavra de conforto que eu posso ter para te dar é uma palavra até altruísta, que é dizer o seguinte: a verdadeira espiritualidade é você entender a dor que você passou, né? E na dor, o mais confortável da dor é o silêncio. Isso é o mais confortável. Qualquer coisa que você tente articular vai dar errado. Então, passe o luto, passe a dor, passe o silêncio, para que um dia
talvez num café, você vai sentar e vai ouvir alguém na mesa do lado, chorando, falando que você perdeu, que a pessoa perdeu alguém. Um dia, como aconteceu comigo na semana passada, eu sentei aqui e a pessoa na minha frente estava... Eu perdi uma pessoa muito próxima, assim, assado. E aí eu consegui lembrar dessa história para você poder dizer o seguinte, cara, eu entendo a sua dor, porque um dia eu passei por isso. Não vai passar. É a diferença da cicatriz para a ferida, né? A ferida está aberta. A cicatriz é a mesma coisa, só que ela já fechou. Você olha e lembra. Então a gente passa por essas coisas na vida, né? Na nossa espiritualidade principalmente, essas perguntas que não têm resposta, esses abismos sem fim. A gente passa por isso para poder dizer um dia, cara, eu passei por esse abismo. Confesso para você que eu não saí de lá ainda, mas eu consegui perceber Deus comigo nesse abismo. Como no episódio passado vocês viram aí a entrevista com o Jardel, por exemplo, que dentro da prisão conseguia ver Deus trabalhando. Então, o que é a religião? A religião é o exercício da espiritualidade. E no exercício da espiritualidade, uma das coisas que a gente precisa entender com mais veemência é o sofrimento. No mundo vocês vão ter tribulações, Jesus já dizia isso. Eu acho que ninguém lê esse versículo de João 16 pensando que no mundo a gente vai passar por perda de um filho. No mundo vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e é vencendo o mundo que Jesus mostra para nós que tem esperança. E aí, eu acho que a expressão que mais conforta alguém é o eu também. Quando você consegue confortar alguém com eu também passei por isso, você encontrou um parceiro na dor. Talvez não tenha respostas, mas pelo menos você conhece alguém que passou por aquilo e aquilo te dá esperança, né? Então, eu fiz questão de, nesse episódio, falar sobre essa situação, porque eu quero muito que as pessoas amadureçam na fé. E nem sempre a fé tem um final feliz, né? Nem sempre a fé tem uma resposta pronta. Às vezes, o desafio da fé é continuar caminhando mesmo na dor. Então, fica aqui para você que já passou por algo parecido, o meu encorajamento, né? O resultado disso tudo é o eu também. Eu também passei por isso. E um dia você vai encontrar alguém que vai encontrar em você a resposta do sofrimento deles. É isso. Esse foi mais um crossover com Pedro da Capela na busca desse conhecimento, nessa jornada. Espero que você tenha gostado, espero que tenha agregado valor para você. Não se esqueça aí de assinar as mídias sociais, as notificações e compartilhar esse episódio com outras pessoas, para que ele faça bem também para outras pessoas. Me ajuda aí a espalhar essa ideia, beleza? Um abraço e até terça que vem. Valeu!